No dia 9 de novembro, o mundo recebeu duas imagens para as quais ninguém estava preparado. O telescópio James Webb e o projeto Telescópio Virtual divulgaram as fotografias mais recentes do objeto interestelar, conhecido como 3E Atlas. E o que elas revelaram deixou os cientistas sem palavras. Nessas imagens, o objeto aparecia como um ponto de luz compacto e brilhante, sem o menor vestígio de cauda, nenhum sinal de liberação de gases, nenhuma nuvem de poeira ou gás, nada que devesse acompanhar um objeto perdendo bilhões de toneladas de material perto do Sol. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Ele parece exatamente igual a como era em julho, quando o telescópio espacial Hubble o fotografou pela última vez. Para um objeto que já deveria ter perdido mais de 5 bilhões de toneladas de massa devido ao aquecimento solar, sua aparência inalterada é um insulto cósmico a todas as leis conhecidas da física cometária. Para alguns, é uma simples anomalia. Para outros, é algo muito maior. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, chama isso de um alerta do cosmos. Porque se essas imagens forem o que parecem ser, um corpo acelerando pelo sistema solar sem ejetar nada, então 3I Atlas pode não ser um cometa. Pode ser algo construído? Tudo começou quando astrônomos notaram algo estranho no final de outubro. Conforme o 3 Atlas se aproximava do seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, o objeto começou a acelerar em vez de desacelerar. Isso é impossível. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o Atlas desviou-se de sua órbita prevista em 4 segundos de arco. Um pequeno ângulo que, a uma distância de 203 milhões de quilômetros, equivale a um desvio de dezenas de milhares de quilômetros. Algo enorme estava desviando-o de sua rota. Os cálculos deixaram os analistas da missão perplexos. O objeto estava acelerando para fora, afastando-se do Sol a uma taxa de 0,2 milímetros por segundo ao quadrado, enquanto simultaneamente se deslocava lateralmente a uma taxa quase igual em apenas um mês. Isso representa um deslocamento de mais de 80 quilômetros, muito grande para ser resultado de flutuações aleatórias. A pergunta se espalhou por todos os observatórios, do Havaí ao Chile. Que mão invisível estava guiando esse objeto? A explicação usual, a liberação de gases, não funcionou. Para atingir esse tipo de impulso, o Atlas teria que ter expelido pelo menos 1 sobre 16 de sua massa total, o equivalente a 5 bilhões de toneladas de gás vaporizado, formando um halo ofuscante visível até mesmo por pequenos telescópios amadores. Mas o céu permaneceu vazio. Não havia nuvens, nem cauda, nem vapor, nada. Para entender o quão absurdo isso é, o projeto Telescópio Virtual divulgou uma comparação lado a lado entre o cometa 3I Atlas e o cometa Lehmann. Um cometa completamente comum, fotografado sob condições idênticas apenas alguns dias antes. Lehmann se comportou como esperado, uma cauda radiante e fantasmagórica se estendendo para longe do Sol, perfeitamente moldada pela radiação solar. Mas Atlas continuava sendo apenas um ponto, nítido, compacto, imaculado. Era como comparar um organismo vivo a uma estátua. Um irradiando movimento e energia, o outro congelado e silencioso. Para Atlas acelerar sem produzir detritos é como observar um foguete voar sem deixar rastros. As leis da física não apenas falham, elas entram em colapso. Quando Loeb realizou os cálculos, descobriu que se a aceleração fosse realmente um fenômeno de distorção, os gases expelidos teriam criado um brilho mais intenso que o da lua cheia. No entanto, as imagens de 5 de novembro não mostram nada disso. A magnitude do objeto, sua cor e sua simetria permanecem estranhamente constantes. O diretor do telescópio virtual, Gianluca Massi, chamou-a de a observação mais desconcertante que já fez. Porque até mesmo os instrumentos projetados para detectar tênues traços de poeira retornaram à mesma leitura, 0. Quando os dados chegaram a Harvard, Loeb e sua equipe começaram a reconstruir a física por trás da aceleração. Usando a massa estimada de Atlas, de 33 bilhões de toneladas, quase 1 milhão de vezes mais pesada que Oumuamua, eles concluíram que nenhum processo natural conhecido poderia explicar a força que atuava sobre ele. A pressão da radiação solar era muito fraca. A liberação de gases era invisível. Interações gravitacionais com planetas eram impossíveis a essa distância, e isso deixava apenas uma opção, um mecanismo desconhecido. Tínhamos que aceitar o que os dados nos mostravam. Loeb disse que, se a física falhasse, a teoria teria que se adaptar. Mas poucos estavam preparados para se adaptar às implicações. A verdade era pesada demais, porque os números não descreviam apenas movimento, descreviam intenção,
A aceleração não era aleatória. Foi suave, consistente, perfeitamente alinhado com a posição do Sol, como se alguém ou algo o tivesse calibrado. A última vez que vimos um comportamento remotamente semelhante foi com Oumuamua. Mas desta vez o efeito foi mais forte, mais rápido e muito mais deliberado. À medida que os dados chegavam dos telescópios ao redor do mundo, um padrão começou a surgir. O 3 Atlas não estava infringindo apenas uma regra, estava infringindo todas. Sua órbita estava quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica, com uma diferença de apenas 5 graus em relação à trajetória da Terra e dos outros planetas. Uma coincidência tão improvável que Low a comparou a acertar um alvo cósmico na escuridão total. Em seguida veio a anomalia do jato, uma explosão de material disparada diretamente em direção ao Sol, o oposto do que qualquer cometa faz. Normalmente, a radiação solar empurra a poeira para longe do Sol, formando caudas que sempre apontam para fora. Mas Atlas desafiou até isso, como se repelisse a própria luz solar. Sua velocidade era outra impossibilidade, mais rápida do que a de corpos menores e mais leves como Oumuamua e Borisov. Embora sua massa devesse torná-la lenta e sua curva de brilho desafiasse a lógica, à medida que se aproximava do Sol, seu brilho aumentava a uma taxa de 7, o dobro da intensidade de qualquer cometa conhecido. Então, surgiu a cor azul. Não um branco gélido, nem um vermelho flamejante, mas um azul espectral elétrico, mais quente que a própria fotosfera do Sol. A temperatura da sua superfície parecia ultrapassar os 5.800 Kelvin, um feito que nenhum objeto natural consegue alcançar sem se vaporizar. A essa altura, os astrônomos não estavam apenas confusos, mas alarmados, porque se o objeto não está seguindo as regras da mecânica celeste, então está seguindo algo mais, talvez uma ordem. Análises espectroscópicas feitas pelo Observatório James Webb e por observatórios terrestres revelaram algo ainda mais estranho: a composição do objeto. Ao contrário dos cometas naturais, que apresentam misturas aleatórias de rocha, gelo e minerais, Atlas exibia uma proporção precisa de níquel para ferro, a mesma proporção encontrada em ligas metálicas de alta temperatura usadas em espaçonaves e motores a jato. Na natureza, os metais se misturam de forma caótica, mas os metais de Atlas eram equilibrados, refinados e organizados. Ele também continha apenas 4% de água, tornando-o mais seco do que os desertos mais áridos da Terra. Não se trata da bola de neve suja que esperávamos, mas de uma estrutura que parece forjada, não congelada. Alguns cientistas agora suspeitam que a camada externa pode não ser natural. Pode ser uma camada de cerâmica ou compósito, resistente ao calor e polida, o que explica por que reflete a luz de forma tão nítida, sem apresentar rachaduras ou irregularidades. Essa reflexão produz uma assinatura de polarização sem precedentes. Ondas de luz alinhadas com precisão matemática, algo nunca antes visto em um corpo natural. Como disse Low, se você fosse projetar uma sonda para sobreviver a uma jornada de bilhões de anos pela galáxia, ela seria exatamente assim. E então, veio a revelação que surpreendeu até os céticos. Quando os pesquisadores traçaram a trajetória do Atlas de 3 olhos, perceberam que seu caminho cruzava as órbitas de Marte, Vênus e Júpiter, mas não a da Terra. Seu momento foi perfeito. Durante o periélio, quando deveria estar mais próximo da Terra e mais fácil de observar, ele se posicionou atrás do Sol, oculto, a partir de nossos instrumentos. Esse alinhamento é tão estatisticamente improvável que alguns astrofísicos agora acreditam que não pode ser coincidência. Isso não é aleatório, disse um analista do JPL, é navegação deliberada. A ideia parece insana até você ver os cálculos. A órbita é tão precisa que, se traçada ao contrário, aponta diretamente para a mesma região do céu de onde se originou o sinal WOW de 1977. Uma explosão de rádio de banda estreita que o SET vem perseguindo há décadas. 2 fenômenos separados por décadas, mas nas mesmas coordenadas cósmicas. Coincidência? Talvez. Mas à medida que os dados se acumulavam, o talvez começou a soar muito como negação. Cada nova imagem divulgada pelo projeto do telescópio virtual só aprofundava o mistério. A cor do Atlas de 3 olhos, um azul ultravioleta profundo que nenhum cometa deveria emitir, desafiava todos os modelos térmicos. A luz azul significa temperatura. A luz azul significa energia. E, no entanto, o objeto não apresentava sinais de deterioração, fragmentação ou emissão de calor no infravermelho.
Ele brilhava com uma luz que não era calor. Uma luz que parecia autogerada, como a radiação de plasma ou gases ionizados sob controle. Alguns físicos de plasma propuseram que o objeto poderia estar usando propulsão eletromagnética, gerando impulso pela manipulação do próprio vento solar, uma tecnologia que os humanos só testaram em nível experimental. Outros acreditam que poderia ser algo mais simples, o remanescente de uma máquina tão antiga e autônoma que continua a operar por instinto muito tempo depois de seus criadores terem desaparecido. Se isso for verdade, então talvez não estejamos apenas observando tecnologia alienígena. Podemos estar testemunhando a persistência alienígena, um mecanismo que continua executando sua missão em silêncio após eras. E assim começa a contagem regressiva. Em 19 de dezembro de 2025, o satélite 3BB Atlas fará sua maior aproximação da Terra, passando a uma distância de 167 milhões de milhas, perto o suficiente para que todos os principais telescópios, do Hubble à internet, o capturem com detalhes sem precedentes. Se for um cometa, finalmente veremos a enorme nuvem de gás que a física exige. Mas se essa nuvem não aparecer, se Atlas permanecer o mesmo corpo silencioso, azul e perfeitamente compacto de sempre, então toda a explicação cometária desmorona. O que resta é algo muito mais perturbador. Poderia ser uma sonda, um observador autônomo escaneando nosso sistema solar como parte de um experimento antigo? Ou será algo ainda mais estranho? Um dispositivo projetado para ser ativado quando civilizações como a nossa atingirem o limiar nuclear, como alguns físicos especulativos temem. Por enquanto, ninguém sabe, mas cada imagem, cada linha espectral, cada movimento silencioso na escuridão sugere uma coisa. Este objeto está observando, e talvez ainda não tenha terminado. À medida que as imagens mais recentes do projeto de telescópio virtual circulam por todos os laboratórios, observatórios e fóruns online da Terra, um sentimento paira no ar, mais pesado que a admiração, a inquietação. O cosmos acaba de nos apresentar mais um enigma impossível, e desta vez, ele está bem diante dos nossos olhos. 3 Atlas continua sua jornada pelo sistema solar, frio, azul e silencioso, desafiando todas as equações em que já confiamos. Ele não se comporta como um cometa, não se parece com um asteroide, não se encaixa em nenhuma das categorias definidas que a ciência humana criou para explicar o céu. Ele acelera quando deveria desacelerar. Ela queima em azul quando deveria brilhar em branco. Ela se esconde quando deveria iluminar. Ela segue um caminho que parece menos coincidência e mais coreografia. E, no entanto, quando os dados chegam com perfeita clareza. Sem ruído, sem erro, como se o próprio universo nos obrigasse a ver algo que passamos séculos tentando ignorar. Quanto mais aprendemos, menos entendemos. Cada nova imagem divulgada pelo projeto do telescópio virtual apenas aprofunda o paradoxo. O mesmo ponto de luz compacto e luminoso, perfeitamente estável, perfeitamente calmo, perfeitamente estranho em sua indiferença. É como se o próprio Sol não pudesse tocá-lo. Como se a radiação, a gravidade e o calor deslizassem por sua superfície como a luz refletida em um espelho. Se for natural, então está redefinindo o próprio conceito de natural. Se for artificial, então acabamos de testemunhar a descoberta mais profunda da história da humanidade. Evidências de que não somos os primeiros a caminhar sob essas estrelas. De qualquer forma, o mundo que pensávamos entender já mudou. Porque a questão agora não é se esse objeto é um cometa. Essa questão morreu no momento em que ele acelerou sem cauda. A verdadeira questão, aquela que ninguém se atreve a dizer em voz alta, é esta. Que tipo de inteligência projetou algo capaz de viajar por bilhões de anos pelo espaço interestelar, movido por algo indetectável, guiado por uma precisão inexplicável e que ainda funciona perfeitamente após eras? Que tipo de civilização faz isso? Há quanto tempo viveram? Ainda estão por aí? Ou estaremos testemunhando o vestígio errante de sua memória? Um navio fantasma cruzando o oceano cósmico, repetindo sua missão muito tempo depois de seus criadores terem se transformado em pó. O Dr. Avi nos alertou anos atrás que quando a ciência se recusa a encarar as anomalias, ela se transforma em dogma. Não podemos nos considerar buscadores da verdade, disse ele, se aceitarmos apenas as verdades que nos trazem conforto. 3. Eu, Atlas, sou esse desconforto. Um lembrete de que o universo não é obrigado a se encaixar em nossas teorias. Nunca foi.
O sol não pede nossa permissão para brilhar, as estrelas não precisam da nossa aprovação para cintilar. E quando algo surge em nossos céus que não conseguimos explicar, devemos questionar, não descartar. Então, aqui estamos nós novamente, encarando outro visitante da escuridão, e o silêncio ao redor parece quase intencional. Talvez seja assim que o primeiro contato realmente acontece. Não por meio de sinais de rádio ou luzes piscantes no céu, mas por meio de uma sutil resistência. Através de silenciosas impossibilidades que nos obrigam a olhar novamente, a pensar de forma diferente, a evoluir. Talvez essa seja a lição de 3 Atlas, que a descoberta não se trata de conquistar o desconhecido, mas de aprender a ficar diante dele sem medo. E agora, com a aproximação do dia 19 de dezembro, data em que o cosmos passará mais perto do nosso planeta, todos os telescópios da Terra estarão voltados para ele. Talvez finalmente vejamos o que ele realmente é, talvez não vejamos nada. Mas aconteça o que acontecer, lembraremos deste momento, a primeira vez na história da humanidade em que um pedaço do cosmos olhou para nós e se recusou a se explicar. Porque às vezes o universo não sussurra seus segredos. Às vezes, ela mostra tudo bem diante dos nossos olhos e nos desafia a acreditar. Se esta história fez você questionar o que realmente existe lá fora, não deixe que ela se perca no meio de tudo. Inscreva-se neste canal, pois continuaremos acompanhando 3 Atlas até que sua luz se apague completamente. Ative as notificações. Assim que novos dados forem divulgados, você será o primeiro a saber. E conte para nós nos comentários. O que você acha que é o Atlas 3? Uma rocha, uma sonda ou a primeira mensagem de uma civilização que aprendeu a se comunicar em silêncio?